Oi, 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 irmãos. Bom dia. Que maravilha, mais um dia que o Senhor nos concede. Um dia de vida, um dia para nós desfrutarmos. E com a graça de Deus, esse será o nosso último devocional com a temática Ano Novo, Novas Atitudes. Com a permissão do Senhor, a nossa próxima série será Testemunhos. E o Espírito Santo, eu acredito, vai nos guiar para que pessoas que têm histórias interessantes, edificantes para nos ensinarem, para compartilharem conosco, vão estar participando desse momento único no Guia Tempo com Deus. E o nosso estudo hoje, a nossa reflexão, tem como título Ouvir e Obedecer. E a maior parte dela está no Evangelho de João, no capítulo 8. Então nós observamos o primeiro versículo diz assim, no caso que nos chamou a atenção para a questão da obediência. Observem. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Normalmente, não é verdade? A gente observa esse versículo isolado, essa parte B do versículo. E conhecerão a verdade os libertará ou vos libertará, como há em outras versões. Mas aqui, prezados, a gente tem essa conjunção I que dá essa ideia de acréscimo, de algo mais. Então, não é interessante que esse trecho seja isolado da outra parte. E qual é a primeira parte? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O que é permanecer firme na palavra? É obedecer. Então, antes da libertação, deveria vir o quê? Ou deve vir o quê? A obediência. Isso é fundamental. Agora, ainda no capítulo 2, no versículo 42, olha só que interessante. Disse-lhes Jesus, na parte B do versículo 42, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Está falando de Deus, o seu Pai. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Não sei se às vezes você reflete e fica pensando o quanto custou para o Senhor Jesus sair de um lugar, vamos dizer assim, da sua morada, da sua glória, para vir a essa terra, ser crucificado. Se você, às vezes, refletir nisso na perspectiva humana, você vai ver que é uma obediência extrema. Como ele mesmo coloca, eu não vim por mim mesmo. Mas, mesmo assim, ele obedeceu. Às vezes, nós estamos em situações ou em lugares e há um propósito naquilo, mas o que a gente faz, antes de tudo, normalmente é o quê? É reclamar. Começam a vir as adversidades e a gente começa a reclamar, mas não pensa no propósito, não pensa na obediência. Mesmo às vezes a gente tendo a convicção de que é para a gente estar ali, mas começam a surgir alguns obstáculos, algumas coisas que não nos agradam, a gente começa só a reclamar. Jesus veio a essa terra e ele não ficou reclamando.
Ele obedeceu. Havia um propósito final. Então, às vezes, nós esquecemos esse propósito final ou não temos a paciência para aguardar esse propósito final. Mas precisamos obedecer. Ainda no capítulo 8, versículo 47, diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Aqui na Nova Versão Internacional. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Ouvir nesse contexto é o quê? Não é apenas ouvir, mas é obedecer. Eu lanço essa pergunta para nós refletirmos. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Será que são as vozes ou a voz da nossa própria carne, que é sempre enganosa, ou do nosso coração, que é sempre enganoso? Então, essa é uma boa atitude para a gente cultivar nesse ano, no decorrer do ano de 2022. Procurar ouvir a voz de Deus, sobretudo numa sociedade onde há muito barulho. É muito barulho. Mas é no silêncio, é na oração, na meditação, na leitura da palavra, na reflexão, que a gente vai poder ouvir a voz de Deus. Também temos no versículo 55, Jesus fala assim: vocês não o conhecem, está se referindo ao seu Pai eterno, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço à sua palavra. Então Jesus não era apenas só do discurso, ele tinha as ações que justificavam, que embasavam o discurso. Nós temos também, ainda no livro de João, no capítulo 10, versículo 27, temos a seguinte fala de Cristo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que interessante isso, não é? Então, que durante a próxima semana, que se inicia amanhã, no domingo, durante esse mês de abril, durante o ano de 2022 e durante os próximos anos, que nós possamos, com a ajuda do Senhor, ouvir a sua voz e obedecer. Ouvir e obedecer. E isso certamente vai ser excelente para nós, mas isso glorificará o nome do Senhor. Ouçamos a voz de Deus. Uma boa semana para todos vocês.